Olá, pessoal! Bom, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia com o assunto Vegetação do Espaço Brasileiro. Nós sabemos que existe um conjunto de plantas que formam a cobertura vegetal de determinada área denominada vegetação. Bom, trata-se de um dos elementos naturais da paisagem em que as sociedades humanas costumam fazer grandes alterações, não é verdade? Por essa razão, chamamos de vegetação natural as plantas que nascem e crescem espontaneamente em um local independente da intervenção dos seres humanos. Bom, existem plantas que são originárias ou naturais do local onde se encontram, constitui então a vegetação natural desse local. O que é uma vegetação natural? Deixa eu tentar explicar melhor. A vegetação natural, ela não nasce em determinado lugar por acaso, tá? Ela é resultante da combinação de outros elementos naturais, como o clima, o solo, o relevo, a hidrografia. Então, aquela vegetação, né, aquela plantinha, aquela semente que se desenvolve ali, ela se adapta a todos esses elementos e se desenvolve, independente da ação do homem. Assim, locais com muitos rios e altas temperaturas costumam apresentar umidade e chuvas constantes, o que favorece o crescimento das plantas. Por isso, são locais adequados ao surgimento e ao desenvolvimento de florestas. No livro de vocês, na página 104, vocês vão ver algumas imagens. Por outro lado, em locais nos quais as temperaturas são elevadas, mas há pouca umidade, então a vegetação costuma ser pouca e menos desenvolvida. Esse é o caso da caatinga, tipo de vegetação predominante em parte da região nordeste do Brasil. A nossa região. Então, as plantas, a vegetação, ela vai crescer naquele ambiente de acordo com aquele conjunto de elementos, que são o clima, o solo, o relevo, a hidrografia. Então, fica complicado eu pegar uma determinada planta que necessita de uma umidade muito grande e vir plantar aqui no Nordeste. Um local onde tem um clima muito seco, né? Então, possa ser que ela cresça, possa, mas aí ela vai necessitar de uma ação muito constante de cuidados, né, de nutrientes, para que ela possa sim desenvolver. Assim como os elementos do clima interferem na vegetação, esta influi também na própria vegetação, pois purifica o ar. Tanto a vegetação, ela precisa dos elementos do clima, como até o próprio clima precisa dela, para justamente fazer essa purificação do ar, absorver a energia do sol e contribuir para a formação das chuvas. Olhe que existe um conjunto, um depende do outro. Quando é retirada a terra, a vegetação é retirada, a terra ela recebe o quê? Os raios solares diretamente. Então, sem a vegetação para absorver a energia do sol, o solo e o ar perdem umidade e se aquecem mais, provocando o quê? O aumento da temperatura. Olha aí quanto é importante aquela sombra da árvore, não é isso? Além disso, o solo é exposto ao calor, ao frio e às chuvas fica mais sujeito ao desgaste. Então, quando você tem uma plantação cheia de árvores, ali naquela vegetação você vai lá, tira uma determinada quantidade. Então, onde você retirou aquela vegetação, o solo ele vai receber o sol diretamente, pois as plantas, elas ao receber o sol, elas protegem o próprio solo, né? Então, aquele local que foi retirada
as plantas, então ela vai receber diretamente o sol, né? Então aquele solo vai ser mais aquecido, como também até a própria chuva, quando acontecer, naquele solo vai acontecer o quê? As depressões, as erosões, por quê? Por causa da chuva, e vai acontecer um desgaste muito grande. Então veja o quanto é importante respeitarmos a vegetação do local, do ambiente. Agora aqui nós vamos ter uma pequena noção dos tipos de vegetação no Brasil. Este mapa vocês vão encontrar na página 105. Vamos lá. O Brasil, como você estudou, é um país de elevadas proporções, com grande diversidade de paisagens e de elementos naturais. Assim, podemos encontrar no território diferentes tipos de clima, ora mais quentes, ora mais frios, ora mais chuvosos ou mais secos. Do mesmo modo, os rios que compõem nossa hidrografia variam muito, bem como os solos e as formas de relevo. Dessa combinação toda de fatores, resulta uma vegetação variada, sendo cada uma de suas variedades diferentes adequadas às condições naturais da sua região. Ou seja, vamos verificar quais são e como se distribuem os tipos de vegetação no Brasil? Vamos lá. Observando aí este mapa, vocês podem, esse mapa, mais uma vez eu vou afirmar, está na página 105. Vocês podem ver que cada cor neste mapa indica um tipo de vegetação. Essa parte verde escura é a floresta amazônica. A verde clara é a Mata Atlântica e florestas tropicais. E assim por diante. Na página 106, iremos começar a ter uma descrição sucinta de cada tipo vegetativo. Vamos falar um pouco sobre a floresta amazônica. Bom, a floresta amazônica é um dos maiores agrupamentos vegetais do planeta. Não é do Brasil, é do planeta. Abrangendo 8 países. Além do Brasil, o qual abriga a maior parte dela, é formada por uma grande variedade de árvores altas, arbustos e muitas plantas. Sua vegetação exuberante é resultado do clima equatorial. Estão lembrados? Predominante na região quente, com chuvas abundantes durante todo o ano. Na página 106 tem uma imagem muito bonita da floresta amazônica. Então, como já foi dito, cada tipo vegetativo tem a sua importância para o planeta, para aquela região. Lembrando que a ação do homem vem prejudicando bastante todos os tipos vegetativos. Vamos para a Mata Atlântica. Ela é constituída de uma grande variedade de árvores altas, cujos troncos são cobertos por cipós e trepadeiras. Essa floresta, que antigamente acompanhava quase todo o litoral brasileiro, antigamente. Então quer dizer o quê? Que atualmente não acontece isso. Encontra-se muito desmatada nos dias atuais, restando menos de 10% de sua cobertura original. Pessoal, prestem atenção. Observe até no mapa. Vocês veem que é essa parte verde clarinha. Isso que vocês estão vendo no mapa são apenas 10%. Olha o quanto destruímos. De acordo com as informações do livro, a nossa Mata Atlântica, ela estava presente em quase todo o litoral. Hoje não mais.
O clima tropical quente e úmido na maior parte do ano, bem como o relevo montanhoso de algumas áreas onde ocorre, o qual ainda dificulta o acesso humano, contribui para sua exuberância. Então, como é difícil para o ser humano chegar lá, ainda está presente nesses locais. Olha a importância de preservarmos a nossa natureza. Cerrado. Vegetação formada por gramíneas, arbustos e árvores, em geral mais baixas que as das árvores tropicais, que encontramos na Mata Atlântica, ou equatoriais, que é o que vimos na mata, na Amazônica. Desculpa. Seus troncos e ramos são protegidos por uma casca grossa, própria para resistir a incêndios, os quais podem ocorrer naturalmente em algumas épocas do ano. Por quê? Porque o cerrado ele é muito quente, então a própria natureza ela pode provocar incêndios. Então as suas árvores têm um tronco mais grosso, né? Uma casca mais grossa, para justamente proteger. Por cobrir áreas nas quais o clima apresenta uma estação seca, muitas de suas plantas são adaptadas para retirar água do solo, o qual, nas regiões do cerrado, é drenado por uma grande quantidade de rios. Então, ele drena, né? Caatinga é formada por plantas espinhosas que cobrem solos rasos durante a maior parte do ano. Permanecem secas pela falta de chuvas, mas, quando chove, tornam-se rapidamente verdes e abundantes. Porém, esses períodos de chuva costumam durar poucas semanas no ano. E em alguns anos não ocorre, o que ocasiona muitos problemas, não somente para a vegetação, mas também para os animais, os seres humanos que habitam essa área. Então, a vegetação da caatinga é própria do clima semiárido, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares, que é o nosso Nordeste, né? Bom, esse assunto ele é bem longo. Então, o que é que nós iremos fazer? E o que eu passei para vocês, vocês vão encontrar no livro de Geografia das páginas 103 a 107. Leiam novamente, estudem, porque logo vai chegar o período das provas. Atenção! Além de vocês estudarem essas páginas, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar sobre os tipos vegetativos citados nas páginas 108 e 109. Na página 108 e 109, você vai encontrar outros tipos vegetativos. Vocês vão pesquisar, registrar em uma cartolina, né? Vocês vão comprar uma cartolina, vão registrar, vão fazer um trabalho, certo? Sobre os tipos vegetativos da página 108 e 109. Vocês vão pesquisar. Atenção, eu não quero as mesmas observações que estão no livro, tá? Coloca no seu celular, pesquisa sobre cada um tipo vegetativo da página 108 e 109, registra na cartolina, pesquisa algumas figuras, imprima, desenhe, prepare seu cartaz e estude sobre ele e grave a explicação do seu trabalho. Quando gravar, envie para o WhatsApp da escola, ok? Façam com atenção. Qualquer dúvida na elaboração do trabalho, no conteúdo, entrem em contato com a tia. Estarei pronta para ajudar a todos. Mas depende muito de vocês, tá? Estudem, preparem, façam a gravação, enviem para o WhatsApp da escola. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!